Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. O objetivo deste vídeo de hoje é tentar mostrar a questão das orações repetitivas, orações repetidas, dizer as mesmas coisas vez após vez, como a Igreja Católica faz e incentiva todos os seus fiéis a fazer. Quando eu era testemunha de Jeová, eu tinha muita convicção de que isso era uma coisa errada e que não deveria ser feito, e para mim era uma prova de que a Igreja Católica não era de Deus. Porque está tão claramente dito na Bíblia, pelo próprio Jesus Cristo, que não devemos usar palavras repetidas, palavras vãs e assim por diante, que para mim era muito claro que o que os católicos faziam, a recitação dos Pais Nossos, das Ave Marias e de tantas outras orações que os católicos repetem, muitas vezes, aquilo para mim era uma prova contundente de que a Igreja Católica não era a Igreja de Deus. Bom, então vamos analisar aqui alguns textos da Bíblia para poder chegar a alguma conclusão. O texto que é mais claro com relação a este assunto está em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Então, ali no famoso Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: nas vossas orações, aqui de acordo com a Bíblia Católica Ave Maria, nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Então, Cristo aqui foi muito claro: não multipliqueis as palavras. Aí, olhando na versão Almeida, João Ferreira de Almeida, usada mais pelos evangélicos e protestantes em geral, diz assim, Mateus 6,7: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E a versão que eu estava mais acostumado, que é a versão da Testemunha de Jeová, aqui no site jw.org, Mateus 6,7, diz assim: quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Então, quando eu me tornei católico, eu ainda tinha dúvida a respeito deste assunto. E aí comecei a pesquisar em vários sites, em várias publicações, comprei livros a respeito do assunto. E vou tentar aqui fazer um breve resumo, baseado nas escrituras apenas, aqui nesse caso, para explicar um pouco a forma correta de entender esse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Não digas as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, ou não usem de vãs repetições, como fazem os gentios. Bom, então temos que ter em mente outros versículos da Bíblia para poder nos ajudar no raciocínio. O primeiro texto que precisamos ter em mente é o mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 44. Já próximo da sua morte, nosso Senhor Jesus Cristo estava com seus apóstolos no Jardim das Oliveiras e mostrando ali toda a sua angústia daquele momento. O relato mostra que Nosso Senhor pediu a Pedro, Tiago e João, os seus 3 apóstolos mais próximos, que ficassem com ele vigiando em oração. O relato é muito conhecido, não vamos ler inteiro, mas o versículo 44 de Mateus 26 é bem interessante, porque ele diz assim: naquela situação de angústia, junto com seus 3 apóstolos mais íntimos, deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras.
deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Bom, a primeira pergunta, quando eu li esse texto comparando com Mateus 6,7, a primeira pergunta que me veio à mente foi: será que nosso Senhor Jesus Cristo é hipócrita? Porque ele ensina uma coisa e faz outra? Bom, a minha resposta foi não. Nosso Senhor Jesus Cristo não é hipócrita, de forma alguma. Não pode ser. É contra a sua natureza, humana e divina. Ele não é hipócrita. O que ele ensina, ele faz. O que ele prega, ele faz. Então, se Jesus num ponto diz, não digam as mesmas coisas vez após vez, e no outro diz que ele mesmo fez isso, por pelo menos 3 vezes disse as mesmas palavras, então nós precisamos entender melhor aquele texto de Mateus 6,7, porque aqui, Mateus 26,44, ele simplesmente relata um fato que aconteceu com Cristo. Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Bom, então eu comecei a pensar, eu acho que aquele texto de Mateus 6,7 eu estava entendendo errado. Estava mesmo. Aí, começando a pesquisar um pouquinho melhor, me deparei com o texto de 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre a situação do profeta Elias e dos profetas de Baal. Porque o texto de Mateus 6,7, que eu acredito que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos quando somos ainda evangélicos, protestantes, testemunhos de Jeová, mórmons, enfim, quando nós temos aquela mentalidade mais luterana de interpretar a Bíblia talvez do nosso próprio jeito e não do jeito da igreja de Cristo, às vezes se ater a um ponto do texto, do versículo, que não é o principal, ou que não pode ser interpretado sem levar em conta o restante do texto. Então, na minha visão, o principal erro que eu cometia era: não multipliqueis as palavras, ou não useis de vãs repetições, não digas as mesmas coisas vez após vez. Eu me concentrava nesse ponto aqui. Mas só que Nosso Senhor disse algo logo depois. Ele disse, como fazem os pagãos. Como fazem os pagãos. Então, nós não somos pagãos. Nós não somos pessoas das nações. Nós não somos mais gentios. A partir do momento em que aceitamos Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que fomos batizados, a partir do momento que lemos a Bíblia, estudamos os evangelhos, estudamos a vida dos seus santos, dos apóstolos e de outros, nós não somos mais pagãos, gentios ou das nações, nós agora somos cristãos. Então, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Nós somos cristãos, então é diferente. Os cristãos podem repetir as orações? Podem e devem. Podem e devem. O próprio Cristo repetiu as orações. Agora, como é que nós chegamos a esta conclusão e podemos ter certeza de que é uma conclusão correta, que está de acordo com a realidade, de acordo com a verdade? Vamos usar aqui mais 2 textos das Escrituras. O Salmo 135. É um salmo muito interessante. Eu vou ler aqui alguns breves trechos. Salmo 135 diz assim: Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna. Só Ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Eu estou no versículo 5. Temos 26 versículos no Salmo 135 e todos eles, sem exceção, terminam da mesma forma. Faça isso, louve a Deus, porque sua misericórdia é eterna. Aí agora eu pergunto, dizer que a misericórdia de Deus é eterna é uma vã repetição? É usar as mesmas palavras vez após vez? É falar frases demais? Não, não é.
porque os judeus faziam isso e fazem até hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Vamos ler aqui um outro texto para mostrar que o próprio Cristo, ele lia os salmos, usava os salmos e cantava os salmos, porque os salmos, em primeiro lugar, são hinos, são cânticos, são músicas. Quantas vezes Davi, usando seu instrumento de cordas, compôs esses salmos? A própria introdução do salmo muitas vezes diz isso. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, agora versículo 30. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Então, Nosso Senhor repetiu a mesma oração várias vezes, usou as mesmas palavras, cantou os salmos, e era comum. Parece que os salmos que foram cantados por Nosso Senhor na noite da sua morte, da sua paixão, foram os salmos 113 a 118, que eram os conhecidos como salmo de Halel, ou salmos de louvor. Era costume dos judeus fazer isso, inclusive orientados pelo próprio Pentateuco. Então, Nosso Senhor rezava de forma repetitiva, o próprio Cristo dizia as mesmas palavras vez após vez, cantava salmos, que, como lemos aqui o exemplo do Salmo 135, é um salmo repetitivo, porque nos 26 versículos ele diz exatamente a mesma expressão para encerrar a frase. Então, Nosso Senhor não era hipócrita, ele não ensinava uma coisa e fazia outra, mas temos que saber entender aquilo que ele disse, não nós. Não é uma interpretação minha particular ou de qualquer religião, é da Bíblia e é da igreja. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que ele fundou sob São Pedro, o primeiro Papa, esta igreja tem as chaves, ela tem o poder, o saber interpretar. E como ela interpreta? Da forma como ela age até hoje. Interpreta dizendo, claro que deve rezar a mesma coisa, claro que deve repetir as palavras. Ah, mas isso está em contradição com as palavras do Cristo. Não, não está. O próprio Cristo fazia isso. Ele falava as mesmas coisas, ele repetia as orações. Nosso Senhor Jesus Cristo fazia isso. Está aqui na Bíblia. Acabei de ler esses versículos. Agora, a questão é, como fazem as pessoas das nações, não devemos copiar. E como fazem as pessoas das nações? Eu citei aquele texto de 1 Reis, e acabei demorando para voltar, mas agora está aqui. 1 Reis, um exemplo de como fazem os pagãos, que os cristãos não devem fazer. É isso que temos que entender de Mateus 6,7. Não é para repetir como fazem os pagãos, mas como fazem os cristãos é para repetir. Eu mesmo, Nosso Senhor dizendo, né, eu que sou o líder, o mestre de vocês, vocês me chamam assim e vocês estão falando certo, porque eu realmente sou isso. Então o Cristo disse, se eu fiz isso, vocês devem fazer igual. Agora, como fazem os pagãos, vocês não devem fazer igual. E como fazem os pagãos? Então, está aqui 1 Reis 18, versículo 26. Quando Elias, então, fazendo aquele desafio aos profetas de Baal, né, diz assim, eles tomaram um novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando, Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. O 27 mostra o escárnio de Elias. E no 28, aí continua, eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. O 29, passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação. Mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Como os pagãos faziam? Adorando ídolos. Essa é a questão. Nós estamos adorando a Deus, o Deus verdadeiro. Essa é a diferença. Não estamos adorando ídolos. Então, quando fazemos as mesmas orações vez após vez, para Deus,
está correto. Para os ídolos, está errado. Essa é a diferença. É isso que precisamos entender. Então, os profetas de Baal deixaram aqui um exemplo. Existe uma outra passagem ainda bem interessante, que é os Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 34. Onde o médico amado São Lucas diz o seguinte, falando ali a respeito de uma ocasião em que o grande São Paulo, conquistador de Cristo, estava pregando na cidade de Éfeso, a reação, né, dos moradores daquela cidade. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, ou Ártemis, como os gregos chamavam, a mesma deusa, uma deusa pagã. 2 horas sem parar, falando a mesma coisa. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios. Adianta alguma coisa? Não adianta, porque é um Deus falso, é um ídolo. Então, esse é o ponto principal. Você dizer as mesmas coisas, vez após vez, para o Deus verdadeiro, adianta, claro que adianta. É por isso que os católicos fazem isso há 2000 anos, é por isso que a igreja deles, ou a nossa igreja agora, está aí de pé há 2000 anos. E, enfim, a Diana dos Efésios, ocultamente ainda é cultuada, mas não tem mais o mesmo culto, o mesmo vigor que tinha antigamente, na época do paganismo. Hoje vivemos um neopaganismo, sabemos muito bem disso. Mas já não tem mais a mesma força, porque a igreja cristã suplantou, superou o paganismo. Então, mas como eles faziam? Falando as mesmas coisas vez após vez, durante muito tempo. Então, quando em Mateus 6,7 Nosso Senhor diz, vocês não devem fazer isso como os pagãos fazem, porque eles estão adorando deuses falsos, estão adorando ídolos, vocês não, estão adorando o Deus verdadeiro. Vocês podem e devem dizer as mesmas coisas como eu fiz. E aí, a maior prova, quando pediram para Jesus, para Nosso Senhor, mestre, os discípulos de João Batista pediram e ele os ensinou a orar. Ensina-nos tu também a orar. Jesus falou, muito bem, ensino. O que vocês vão falar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É a oração modelo, é a oração do domingo, é a oração do dia do Senhor, é a oração principal dos cristãos. É chamada de Pai Nosso, oração modelo. E o que é esta oração, se não uma repetição? Que devemos fazê-la todos os dias, várias vezes por dia. Pelo menos de manhã, quando acordamos, na hora do almoço, na hora da janta, antes de dormir, pelo menos. Então, as orações repetidas para o Deus verdadeiro são perfeitas, aceitáveis e devem ser feitas. As orações repetidas para os deuses falsos, para os ídolos, como fazem os gentios, os pagãos, não tem nenhum valor. Foi exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer com as suas palavras registradas por São Mateus, capítulo 6, versículo 7. Esperamos que esta breve meditação possa ajudar muitos que, assim como eu, tinham um pensamento e hoje entenderam a verdade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Salve Maria!